Olá, muito boa noite. Vamos agora, antes de eu ler alguma coisa, algum relato, algum artigo sobre seita e sectarismo, eu gostaria de fazer alguns comentários ah, e depois, então, tomarmos todo o resto do corpo do texto para termos uma definição de seita e sectarismo. Muito bem. A questão da instituição ou da denominação religiosa até que não é uma situação perversa ou é, desnecessária. Mas o que ocorre, o que nós temos visto, são as formas de aplicá-las ou praticá-las, né? E se nós observarmos à luz das escrituras sagradas, então eu como cristão, como um crédulo nos evangelhos e na pessoa e deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, único e exclusivo Salvador da minha alma, único intermediário e mediador entre Deus e os homens, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, né? Autor e consumador da nossa fé, e o único, né, que foi achado digno de abrir o livro, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, segundo Isaías, né? Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, né? É, então nós observamos que os adjetivos são muitos, né? E nós então, se formos descrevê-los, ficaríamos aqui por um bom período. Então vamos discorrer a respeito do assunto. E segundo o relato da Escritura sagrada, né? Deus diz a seguinte máxima, contida no Evangelho de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fato de um sujeito se achar iluminado, ou receber uma revelação, ou supostamente ter uma missão terrena, espiritual, ou até mesmo, não duvido, de ter uma unção especial da parte de Deus. Nós observamos que nem tudo o que se prega na teoria é aquilo que nós vemos e vivenciamos na prática. Inclusive, grandes homens na história pregaram sobre vários aspectos: política, religião, economia, dentre outros tantos segmentos da humanidade. E, na realidade, quando chegaram a atingir o poder, nós observamos que a prática realmente foi um pouco difusa, diferente, ou deixou a desejar, e às vezes até praticamente oposta aos seus ensinos e dogmas e teorizações. Então nós observamos que muitas vezes nem sempre o que as pessoas pregam quando chegam ao poder são aquilo que elas realmente vivem. Observamos também aí o caso do PT, né? Não precisa ir muito longe, mas agora não estou querendo falar sobre política, vamos falar nos termos a respeito de religião. Então Deus, o próprio Deus, ele amou o mundo de uma forma ecumênica, independente, né, das pessoas mencionarem ou se relatarem a Deus, ele já tinha o plano de amor à humanidade. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E obviamente que a salvação está atrelada à aceitação ou não aceitação. Mas ele nos respeita, isso que é interessante. Apesar dele ter nos criado, ele nos respeita. Ele deixou a sua lei moral, né? E ele diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento dessa verdade, dessa lei moral, e venham ser por ele salvos. Então Deus não se agrada na morte de ninguém, na morte do ímpio,
na morte do pecador, né? Inclusive nós temos aí um jargão popular que diz, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E nós observamos então que muitas vezes esses indivíduos, como líderes religiosos, líderes de denominações religiosas ou instituições religiosas, ou mesmo até empresas religiosas, acabam por criar uma determinada denominação e procurando praticamente liderar a princípio com os interesses particular dele mesmo, ou da sua autogestão, e consequentemente com cuidado sobre aqueles que fazem parte desta membresia. E também aqueles que se tornam membros, que estão sob essa determinada liderança desse sujeito líder, acaba também criando um certo sectarismo em relação às pessoas que não fazem parte desta grey, desta denominação, desta instituição. E nós podemos observar, então, várias situações agravantes que podem decorrer a partir desses ensinos, dessas aprendizagens, né? Como homofobia, né? Como fanatismo religioso, fundamentalismo religioso, extremismo religioso, lavagem cerebral, hipnose coletiva, histeria coletiva, e são aplicadas várias formas de persuasão, né? Regressão, enfim, tantas outras formas de dominação que nós ficamos estupefatos, né? Muito bem, então nós observamos que o próprio Senhor Jesus, né? Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando eu tive fome e me destes de comer. Bem-aventurados sois vós, quando eu tive sede e me destes de beber. Bem-aventurados sois vós, quando eu estive nu e me vestistes. Bem-aventurado vós, quando eu estive enfermo ou preso e me visitastes. Os discípulos, como sempre, dando fora, né? Andando com o Senhor, aprendendo com o Senhor, e realmente só na carne, né? Não tinham nada de espirituais também no que nós vemos aí a princípio. Talvez depois do Pentecostes pode ter tido alguma mudança, mas antes nós observamos muita incredulidade, muita praticamente pisada na bola, né? E muitos desentendimentos, muita dissintonia, dissociação com aquilo que Jesus vivia e praticava. Eles parecem que viviam com Jesus, andavam com Jesus, mas pouco sabiam ou pouco aparentavam saber espiritualmente, né? De tanto negar as coisas de Deus, de Jesus, e andando com ele. Então ele disse, disseram-lhes os discípulos: Senhor, quando que o Senhor teve fome, nós te demos de comer, etc, etc. Ele falou: olha, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então a lei de Jesus, ela realmente ela é universal, ela é ecumênica, ela é fora de fronteiras. Nós homens podemos colocar, por exemplo, obstáculos em relação a etnias, a status social, a raça, a cor, a idiomas, né? A questão financeira, status quo, mas Deus não faz essa menção. A Bíblia diz que o homem olha o exterior e Deus olha o interior. Então, a visão de Deus é uma visão realmente ecumênica. Não abrindo mão, gente, da santificação, da palavra de Deus, da adulteração da palavra de Deus, da má interpretação da palavra de Deus, da interpretação particular das escrituras sagradas por alguns líderes. Muito bem, por tentar explicitar as coisas de Deus com versículos isolados. Nós sabemos que muita gente diz, né, o texto fora de contexto é um pretexto ou um pretexto para criar outras situações. E nós estamos vendo então que na visão de Deus, né, Jesus praticamente praticou e pratica e sempre praticará o amor incondicional. E forma disso sempre me vem à mente, né, a forma como ele morreu, né? Ele morreu de braços abertos, simbolizando e simbolicamente demonstrando que ele está de braços abertos para receber o mais vil pecador. Nós observamos que ele trabalhou com tantos casos, né? Maria Madalena, endemoniados, né? Nós observamos que
ele trabalhou com rebeldes, enfim, ele trabalhou com tantos seres adversos e com a sua paciência, o seu amor e sua santidade, nós observamos que nele não houve nenhuma forma de pecado, tanto é que se houver, ele não poderia ter sido o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo, e tampouco seria aceito por Deus para ser sacrificado na cruz do Calvário como um sacrifício vivo de propiciação e oferta pelo pecado. E é um sacrifício eterno, não como na lei, né? Mas ele é um sacrifício eterno. Então nós observamos então que a visão da Bíblia ela é extensiva, ela não é exclusivista e nem praticamente é, uma visão praticamente sectária, né? Praticamente, além de não ser exclusivista e sectária, ela não é também excludente. O capitalismo e o materialismo, né? O capitalismo selvagem e o materialismo exacerbado, obviamente fazem todas essas práticas. O sectarismo, o exclusivismo, né? É seletivo, é excludente, mas com Deus não existe isso. E nós observamos que muitas igrejas praticamente criam esse caos, né? Essa causalidade de homofobia e de praticamente sectarismo, quando assim procedem, não sei se conscientemente, inconscientemente ou de propósito. E nós observamos então que aí nós observamos as repercussões, né? Entre causa nós vamos ter efeito e para razões disso nós vamos ter consequências disso. E nós sabemos que contra fatos não existem argumentos e nada pode ir contra a verdade, senão a verdade pela verdade. Observamos então que as igrejas não estão fundamentadas no amor incondicional de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Se nós observarmos, eles estão obedecendo Paulo, estão obedecendo a teologia paulina, as cartas paulinas e tantas outras coisas, deixando de obedecer ao próprio Deus, quando eles se respaldam dizendo o que Paulo disse, né? Primeiro, né? Ajudeis ou socorreis praticamente os convertidos, os salvos. Então as igrejas devem estar prioritariamente preocupados com os membros, com os batizados. Mas eles se esquecem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem-aventurados sois vós, quando tive fome, etc, etc, etc. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas práticas. Muitas vezes nós começamos bem, começamos na Bíblia, começamos no Espírito e terminamos numa grande seita, numa grande heresia, né? Terminamos numa carnalidade, de uma forma carnuda, excessiva, de uma forma materialista e natural, de uma forma abrupta, né? Uma forma sem limites. Então nós observamos que para Deus não existe status, não existe etnia, não existe raça, não existe cor, não existe idioma, não existe situação financeira, mas existe alma. E mesmo que o homem tenha tudo isso, nós observamos que em essência ele pode ser diferente na forma, como eu acabei de dizer. Status quo, status financeiro, econômico, posição, etnia, raça, né, cor, idiomas, gordo, magro, enfim, na forma ele pode ser diferente, mas na essência nós sabemos que todos os seres humanos somos iguais. Se o crentão tem fome, o não crente também tem fome. Se o crentão tem frio, o não crente também tem frio. Se o crentão tem necessidade de uma habitação, o não crente também tem. Se uma criança crente está bem nutrida, bem acompanhada, uma criança de uma família não crente também necessita atenção. Então eu acho que não existe diferença para Deus, né, na essência e em relação à alma. Nós sabemos que existem duas vontades de Deus,
a vontade soberana de Deus e a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus é que todos venham ao conhecimento da sua palavra, da verdade, né? Se convertam realmente de coração e alma, né? E sejam por ele salvos. Agora, isso aí é uma coisa que nós temos o direito de refutar, nós temos o livre-arbítrio, e isso pertence a Deus. Então, nós não temos céu nem inferno para dar para ninguém, e nós sabemos que o ladrão na cruz, na última hora, ele foi salvo. Ele não tinha igreja, ele não era membro de uma denominação ou instituição religiosa, ele não tinha passado pelas águas do batismo, ele não era ofertante dizimista nem de grãos, nem dos frutos da colheita, nem do fruto dos animais, nem em espécie, nem em dinheiro. E nós vemos aí que, de repente, o autor e consumador da nossa fé, cujo Deus, certa feita, ele mesmo disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele pode fazer do que é dele aquilo que ele quer. Não é isso? Então nós temos que tomar cuidado antes de nós colocarmos prejuízos, preconceitos, né, em determinadas relações. E esses líderes fanáticos, esses líderes hipócritas, esses falsos pastores, esses falsos pregadores, esses falsos apóstolos, missionários, né, esses falsos profetas, esses falsos mestres, o Senhor os chama de ladrões, mercenários e salteadores, lobos vestidos de ovelhas, cães gulosos, né? Lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o seu próprio ventre, e que vivem da lã e da gordura das ovelhas, né? E comem da lã e das gorduras das ovelhas cevadas, e as ovelhas magras, desgarradas, desviadas, doentes, eles ignoram. Então nós observamos que esta prática tem que acabar, esse circo, né? Esse comércio, esse teatro tem que acabar, já está passando do limite, toda essa questão homofóbica, essa questão sectária, né? Não estou aqui promovendo um ecumenismo, mas nós sabemos que dependendo das nossas práticas, nós podemos realmente sermos taxados de cristãos, ou de sectários, ou de fanáticos, ou de lunáticos, ou de loucos, né? Mas não de cristãos, ou verdadeiramente evangélicos. Nós observamos as aberrações, os escândalos que estão surgindo aí, e tudo para a honra e glória de Deus, porque o próprio Jesus disse, né? Acautelai-vos, porque eis que virão falsos profetas, falsos mestres, né? E farão comércio de vós, e farão sinais, prodígios e maravilhas, e até fogo do céu farão cair, e se possível for, enganarão até os escolhidos e farão comércios de almas humanas, como está lá em Apocalipse. E ele também diz, né? Muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, profetizamos, curamos, enfim, tantas outras coisas. Fizemos até fogo cair do céu, e o próprio Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, praticantes da iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e os seus anjos antes da fundação do mundo. Então, amigos, irmãos, seja quem for, vamos então fazer uma leitura do texto, né? Nós já fizemos um bom relato a respeito de que vem a ser seita e sectarismo. Então vamos agora observarmos então da leitura então deste hangout. Seita, latim secta, seguidor, proveniente de sequire, seguir. De forma geral, é um conceito complexo utilizado para designar, em princípio, simplesmente qualquer doutrina ideológica ou ideologia, sistema filosófico ou político que divirja da correspondente doutrina ou sistema dominante nacional ou internacional. Ideologia descabida que se opunha a todo o conhecimento da época de forma militar dominante e que dessa forma, em natureza, provoca a ruptura óbvia no nacionalismo e internacionalismo existentes, destinando ao homem a loucura e seus clientes na chamada nova medicina, a sua criação com a graça de Deus. Ele era católico, apostólico, romano
O conceito, segundo Freud, tem como também para designar o próprio conjunto de pessoas, o grupo organizado ou movimento aderente a tal doutrina, ideologia, etc. Vítimas que se chocam diretamente, a comunidade que se insere e ou sistematizem e que incorporem tudo isso, os quais, conquanto divergentes da opinião geral, apresentam significância social usualmente conecta-se superficialmente somente ao termo a sua significação específica stricto sensu, e nós temos então apenas religiosa e ou política, como o quer Freud. Gostaria só de lembrar que essa definição é mais freudiana, mas eu não apoio também ah, as ideologias freudianas, mas também não conheço muito para atacá-lo, mas eu estou respeitando o artigo. Com que por seita entende-se a priori e de ordinário, imediatamente, seita religiosa, política, porém, tal nexo causal não é imperativo, pois nem sempre uma seita está apenas no domínio religioso político, assume, portanto, uma conotação bem mais abrangente e extrapola a parte religiosa pura, entrando na política, incorporando-se ao chamado fanatismo de pessoas de tendência fanática e ou conduzidas por fanáticos, por deuses, segundo Freud. Considerações filosóficas, seja qual for a sua inserção semiológica, imprescindível é saber que seita como ideologia ou como grupo que a professa está colocada em desfavor no jogo do poder face aos detentores da dominação. Isso vale em religião extrapolada, em seita, segundo Freud, política religiosa, etc., de forma geral, ou outra qualquer expressão humana que de idolatria e endeusamento, segundo Freud, que penalizem os seus pacientes. Seita é conceito sempre relativo em termos circunstanciais de espaço-tempo e de grau de abrangência cultural e ou populacional. Além disso, é conceito dinâmico, pois o que é seita num dado lugar, num dado momento histórico e para dada abrangência cultural e ou população ou populacional, pode vir a ser a ideologia dominante numa outra circunstância, espaço, tempo, cultura, etc., diferentes subsequentes. Da raiz etimológica dessa palavra, nós temos a palavra seita, provém do latim secta, de sequi, que significa seguir, bem como de doutrinar e ser doutrinado por um curso de ação ou forma de vida, designando também um código comportamental ou princípios de vida ou ainda uma escola de filosofia ou doutrinas. Um seitário ou sectário ou sectator é um guia, líder e ou outra autoridade filosófica, política ou religiosa. Cabe aqui assinalar, segundo Freud, seguir, mas seguir a quem? Segundo o criador da nova medicina. As palavras sectários ou sectilis referem-se também ao corte, o ato de cortar, ceifar, cortar a vida de uma vítima, martelando ideologias estranhas, segundo Freud. Embora a etimologia da palavra não tenha semelhança alguma com a definição moderna, quem lhe é dada dentro do contexto, que lhe é dada dentro do contexto atual. Seita religiosa ou seitas políticas. Seita designa um grupo de pessoas, um movimento que professam nova ideologia divergente daquela religião usual ou daquelas religiões usuais, que é o que são consideradas dominantes e ou oficiais, geralmente dirigidos por líder com características de personalidade, deuses, segundo Freud, consideradas carismáticas e ou iluminados, mas ainda com fraco ou pouco reconhecimento geral por parte da sociedade, usando da chamada demagogia, mas já se viu a questão do reconhecimento é tão apenas relativa. Em oposição, o termo denominação religiosa é utilizado para designar os movimentos com reconhecimento geral na sociedade, de forma tal que, e no Islã, os grandes grupos de seguidores, wahhabis, xiitas e sunitas, sejam considerados por muitos como seitas, que de fato o são. No sentido etimológico da palavra, a regra se aplica também a qualquer outra divisão religiosa,
contudo pelo sentido que lhe é atribuído. Muitas consideram inadequada tal denominação. As chamadas seitas são consideradas pessoas que seguem uma tal doutrina. Muitas das chamadas seitas desmembram-se, cessam ou mudam de direção ideológica e ou doutrinária com o desaparecimento dos seus líderes, que se transformam em coisas estúpidas, segundo Freud. Outras vezes, na ampla dinâmica histórica, aqueles outrora ditos seitas passam a assumir posição de domínio pelo aumento da ignorância na especialização e ou doutoramento da ignorância, segundo Freud. Do ponto de vista legal, os estados ocidentais passam a reconhecer as seitas religiosas como denominações religiosas, quando estas obtêm registro oficial como pessoa jurídica, embora a perseguição religiosa e as injunções de manipulação de poder nem por isso se extingam. Com efeito, tem sido uma prática constante aos longos do tempo para os grupos considerados como seitas. Nós tivemos então alguns relatos tirados de uma certa bibliografia, se alguém quiser se aprofundar no assunto. Freud, Zygmunt, Uma Nova Ciência Médica, 12 volumes, editora O Globo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1940, 10ª edição. Outros assuntos relativos, denominação religiosa, heresia, iniciação, misticismo, ocultismo, sectarismo. Okay? Sectarismo nós vamos ver então. Muito bem, sectarismo aí. Então vamos observar esta questão aí, O termo sectarismo, usado geralmente com conotação pejorativa, pode ser definido como uma visão estreita, intolerante ou intransigente. Muitas seitas e religiões têm uma visão proselitista das verdades que pregam. Algumas atitudes de grupos ideológicos também podem ter comportamentos sectários na defesa ferrenha de seus ideais, pessoa não aberta ao diálogo. Classifica-se de sectário aquele que é praticante de uma seita ou apresenta comportamento típico do sectarismo ideológico ou sectarismo religioso. Então, vamos ver agora um pouco sobre o sectarismo religioso aí. Muito bem. Sectarismo está presente em todo o mundo, onde quer que as pessoas de diferentes religiões vivem em estreita proximidade um do outro. O sectarismo religioso podem ser encontrados em diferentes formas de graus. Em algumas áreas, os sectários religiosos, por exemplo, católicos e protestantes, cristãos, agora convivem pacificamente lado a lado. A maior parte do tempo, dentro do Islã, no entanto, tem havido conflito em vários períodos entre sunitas e xiitas. Estes consideram os sunitas seres condenados devido à sua recusa em aceitar Ali como o primeiro califa e em aceitar todos os seguintes descendentes dele como infalível e divinamente guiados. Muitos líderes religiosos sunitas, incluindo aqueles inspirados pelo wahhabismo e outras ideologias, declararam os xiitas hereges e ou apóstatas. Vamos ver agora um pouco do denominacionalismo, ok? Muito bem. Denominacionalismo, confessionalismo cristão ou sectarismo cristão. É o ponto de vista segundo o qual alguns ou todos os grupos cristãos são, em algum sentido, versões de uma mesma coisa. Apesar de suas características distintivas, nem todas as denominações ensinam isto. A grande maioria dos cristãos pertence a igrejas que, embora aceitem a validade parcial de outros grupos, nesses termos, entendem a multiplicação de vertentes como um problema que deve ser sanado. Há também alguns grupos que são vistos como apóstatas ou heréticos por muitos outros grupos. Todavia, quando há denominações e cristãos que confessam o denominacionalismo universal, no qual há ecletismo e sincretismo de crenças, doutrinas e dogmas. Tal prática, combatida por diversos cristãos e defendida por outros, recebe o nome de ecumenismo. Contudo, se partirmos do latim, provém do verbo transitivo denomino, denominare, que quer dizer designar por um nome, uma visão morfológica. A palavra é formada pela soma da preposição de mais substantivo neutro nomen. A preposição de, semanticamente, tem a ideia original de um ponto de partida.
uma origem, mas também tem a ideia de distanciamento ou separação. O substantivo nomen é a palavra nome, termo ou expressão, mas também um nome de família. Numa visão mais lato, podemos dizer que uma denominação é um grupo que possui o mesmo fundamento, visão ou base de outro grupo, porém com outro nome. Por exemplo, os grupos que se separam da Igreja Católica Romana no período da Reforma Protestante, formando novos ramos, e aqueles que também surgiram a partir desses ramos são chamados denominações. Alguns temas para você se afinar aí, temas relacionados. Se você quiser se aprofundar mais com o assunto e ter um esclarecimento mais profundo, mais aprofundado, denominação cristã, cristianismo, evangelho, religião, seita, crença religiosa, doutrina, dogma, ideologia. Muito bem, antes de a gente continuar, nós vamos apresentar aí as 10 seitas mais perigosas e talvez malucas que o mundo já teve, né? E que não deixa de apresentar perigo. Nós observamos que Deus, então, é amor. O amor de Deus é incondicional, ele se estende ao mais vil pecador, à mais vil pecadora, e nós observamos que é muito perigoso nós incorrermos na segregação, no sectarismo, no separativismo, né? E impormos uma homofobia ou disseminarmos ou ensinarmos ou pregarmos usando púlpitos de denominações, instituições religiosas, né? A homofobia, né? O separatismo, etc, etc. E também não implica que nós observamos que porque Deus é amor, nós vamos colocar por terra todos os seus pontos de doutrinas e sua santidade. Não é isso. Nós precisamos ser sábios o suficiente. Se uma pessoa aceita ou não aceita nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nossa ideologia político-religiosa, ela não pode ser alvo de perseguição, alvo de violência, alvo de homofobia, alvo de vingança, alvo de intolerância religiosa, alvo de discriminação. Né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Nós devemos sim pregar as nossas ideologias, sustentar as nossas ideologias, mas de uma forma democrática e de uma forma não prejudicial, não discriminatória, não separatista, não sectarista, né? Não homofóbica, não intolerante, e daí por diante as coisas acontecem, e respeitando as diferenças. Por isso eu gostaria de deixar mais um versículo aqui. A Bíblia diz, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, igual a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo não é aquele que está sentado do meu lado no banco de uma igreja, batizado, batizada, aquele que está num púlpito pregando. O meu próximo é o meu próximo. Na linguagem de Jesus, o próximo é o próximo, né? Embora nós temos um problema muito sério, né? Nós achamos que próximos são só os membros das nossas instituições, das nossas ideologias, das nossas razões, os nossos familiares, né? Quando na realidade nós observamos que Deus fez o mundo como uma família, né? E praticamente a Terra como o nosso habitat, né? Então nós temos uma família grande, uma família maior, e da mesma forma que os nossos filhos têm fome, têm sede, têm dores, têm vontades, têm sentimentos, todos os nossos próximos e próximas também os têm. Então eu acho que a situação é delicada, né? A situação é delicada e precisamos entender o amor de Deus. E o amor de Deus está estendido ao nosso próximo e não a uma seita, e não uma segregação, e não uma instituição, e não uma denominação, e não um aquário, e não uma caixa de fósforo, com alguns e determinados seletos e excludentes e exclusivos palitos de fósforos. E também não é um aquário, né, com alguns exclusivos, seletos e escolhidos peixes. Então vamos observar aí, né, o que existe além da caixa de fósforo
e o que existe além do aquário. Nós temos um mar, né, de água muito grande aí além do aquário. Então, por favor, esses líderes religiosos intolerantes, homofóbicos, sectários, falsos, deturpadores, né, discriminadores, preconceituosos, arrogantes, egoístas, materialistas, capitalistas, materialistas, enfim, todas essas situações aí para vocês, ok? Então nós vamos aí seguir à frente. Com a necessidade de termos muita precaução onde colocarmos os nossos pés, onde nós servirmos, aonde nós aderirmos, né, e levantarmos determinada bandeira, precisamos tomar cuidado. Existe um artigo aqui que eu achei bastante interessante, eu vou acrescentá-la a este hangout. As 10 seitas mais malucas do mundo, foi escrito por César Ribas em 2 de junho de 2008, às 22h26. Os sociólogos frequentemente discordam sobre a definição de seita. Parte do consenso parece residir no fato de que estes são grupos religiosos com pouco reconhecimento da sociedade. Outros afirmam que uma seita está ligada a um grupo ideológico com um líder carismático e ou autoritário que priva seus seguidores de boa parte de seu livre-arbítrio, exercendo uma grande influência sobre eles, qualquer que seja a melhor definição. Aqui nós apresentamos algumas das seitas mais malucas de todos os tempos. Então aí está presente, né? Vou repetir, nessas denominações religiosas com esses líderes, né? E em que cada uma delas diz que dizem ou seja, todas elas alegam e dizem que elas são as que levam para o céu. Então, cada uma delas, né, leva para o céu. Então, eles dizem isso e acabam todas dizendo que vão levar as pessoas aos céus. Quem está certo e quem está errado, cabe a Deus ou à luz das Escrituras Sagradas. E nós observamos então aí a criação, a instituição de vários deuses, talvez, né, porque cada uma prega uma doutrina diferente da outra, ou deuses. Então nós acabamos voltando num politeísmo religioso, à beira de uma prostituição religiosa, à beira de uma Babilônia espiritual, de uma prostituição espiritual e de uma Babilônia espiritual, né? E deixando então Deus esclarecer realmente o que vem a ser o fim de todas essas coisas. Nós observamos então mais uma vez aí presente o fanatismo religioso, né? Ensinado e disseminado pelos seus líderes, fundamentalismo religioso, extremismo religioso, lavagem cerebral, que é uma das que mais me preocupam, né? Hipnose coletiva, isso também me preocupa bastante, histeria coletiva e regressão, entre outras. Então vamos ver aí. A infâmia de muitas seitas desta lista reside em atos especialmente brutais, portanto, evite ler se for sensível a este tipo de conteúdo. Desculpa aí, vamos começar das 10, vamos começar da 10ª em ordem decrescente. Honohana, vamos ver que loucura que é essa aí. Honohana Sanpogyo é uma seita japonesa, chamada também de seita de leitura do pé. É chamada assim porque seu fundador, Hogen Fukunaga, afirma conseguir diagnosticar doenças ao examinar os pés das pessoas. E o pior é que nós temos pessoas que acreditam em tudo, né? Nós já temos agora até aí a igreja de Satanás, né? A Bíblia de Satanás, os seguidores de Satanás, a igreja. Então não tem mais o que, né, inventar. Se as pessoas estão abertamente seguindo a igreja de Satanás, a Bíblia de Satanás, então o resto é fichinha, né? Ele fundou o grupo em 1987 e afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo e Buda. O grupo já afirmou possuir 30 mil membros. Hogan cobrava $900 pelas leituras de pé. Ele foi acusado de fraudar donas de casa e teve que pagar mais de $1 milhão em danos. Hoje o nome da seita mudou para Yorokobi Kazoku Nova. Kazoku mesmo, né? Tem que ter um cu aí, porque tá complicado isso daí. A nona seita. Raelianos. Se você acredita que naves espaciais semearam a maioria das religiões, que transferência mental é possível e clonagem pode levar à reencarnação, então você pode ser um candidato para a igreja raeliana,
que começou na França na década de 1970. Uma seguidora da seita apareceu nas manchetes em 2003 por haver afirmado que havia concebido o primeiro clone humano. Mas em seguida, né, o evento foi avaliado como um trote. Oitava seita, o Corpo de Cristo. Esta seita é um pequeno grupo autoritários que se baseia em revelação direta e não na Bíblia. Esta pequena seita apareceu nas manchetes por haver levado 2 crianças à morte por inanição. Samuel Robidoux, um bebê de 10 meses, morreu de subnutrição. Ele não foi alimentado porque sua mãe estava esperando por um sinal de Deus para fazê-lo. O filho de Rebeca, Cornô, Jeremias, morreu logo após nascer por falta de cuidados médicos básicos. Um dos antigos membros deixou o grupo depois de 10 anos e deu para a polícia um diário que descrevia o que ocorreu com as crianças. Isso aí me faz lembrar também essa questão de esperando uma revelação, né, direta e não da Bíblia. Faz lembrar dessa seita satânica também, congregação cristã no Brasil e no mundo, né? Sétima, Ordem do Templo Solar. Vamos ver mais esta aberração, essa malandragem. Eu fico imaginando como é que tem pessoas que não seguem o bem e seguem essas coisas. Cego guiando cego, né? Como disse o Senhor Jesus. Como pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão ambos em um abismo? Isso é tudo gente condenada ao abismo. E levarem outras pessoas também consigo, né? Então, Ordem do Templo Solar. O grupo foi criado em 1984 por Luc Jouret, um belga e neonazista, hein? O cara era neonazista. Tremendo, hein? Perigoso, hein? O grupo seria cristão e também conhecido como a Segunda Vinda de Cristo e os Cavaleiros Templários. Alega-se que uma criança foi sacrificada por pensar em ser o anticristo em 1994. Dias depois, ele e dúzias de seguidores cometeram suicídio. Os franceses hoje consideram a organização criminosa. Então nós precisamos observar, gente, se é cristianismo, se é religião, se é igreja ou é organização criminosa ou crime organizado hoje em dia. Hein? Sexta, comunidades de Bhagwan Sri Rajneesh, que coisa terrível. Viu? O místico indiano Bhagavan Sri Rajneesh fundou, eu tenho nojo dessas coisas, mas eu sou obrigado a passar para vocês. Fundou diversas cidades ocultistas no Oregon, Euá, durante os anos 1980, estranhamente cheias de carros da marca Rolls-Royce. Bhagwan supostamente envenenou centenas de pessoas em Dallas, Oregon, com as bactérias Salmonella em 1984 para colocar as eleições locais em favor da seita. Quinta seita, Davidianos. Vamos ver o que vem a ser essa loucura aí. Considerado um dos maiores dissidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Davidianos são famosos pela revolta de 1993 no seu complexo Waco, no Texas, EUA, que acabou com a vida de 76 pessoas. O evento resultou mais ou menos no desaparecimento do que muitos consideravam uma seita, que acreditava no apocalipse iminente. O Bob falou aí então, né, mencionou essa outra denominação aí, adventista do sétimo dia, também uma seita, né, preocupada com alimentos, com isso e aquilo, e foi uma seita em que seus fundadores profetizaram, não por uma só vez, mas por várias vezes a vinda de Cristo, dando dia, hora e mês, né, e geralmente isso não ocorreu, criando um desapontamento naquela época para os seus membros, os seus seguidores. E esta denominação criou algumas vertentes, se safou daqueles líderes falsos, profetas, e acabaram continuando aí com essa doutrina vigente. Mas nós sabemos também que é uma seita danosa, perigosa, né? Só eles que prestam, só eles que vão para o céu, então é totalmente sectária, exclusivista e etc. Como também outras que nós já falamos aí, né? A tal da seita satânica Congregação Cristã no Brasil. Família Manson. Charles Manson, que aprendeu a tocar guitarra na prisão, formou a sua família de criminosos em 1968. Charles pensava que uma guerra de raças entre brancos e negros iria eclodir em 1969. Quando isso não ocorreu, ele enviou seus seguidores em uma série de assassinatos para mostrar aos negros como se fazia. Mas as vítimas eram as pessoas que não o
o haviam ajudado em sua carreira musical. Terceiro, Heaven's Gate. Os seguidores da seita Heaven's Gate, liderados por Marshall Applewhite, pensavam que a Terra e tudo que há nela seria reciclado e acreditavam que poderiam pegar uma carona no cometa Hale-Bopp em março de 1997, o que os permitiria sobreviver. Os 39 membros, incluindo Marshall, envenenaram a si mesmo em turnos em uma mansão na Califórnia, vestindo tênis da Null e tarjas ao redor do braço que diziam Equipe de Desembarque Heaven's Gate. Coisa louca, coisa tremenda. E tem gente que segue essas coisas ainda. Não dá para entender, eu não consigo entender. Segundo, há um Shinrikyo, terrível essa daqui, deve ser terrível pelo nome, hein? Fundada em algum ponto da década de 1980, a Shinrikyo é famosa pelos ataques ao metrô de Tóquio com o gás sarin em 1995, matando 12 e ferindo mais de 5.000 pessoas. Hein? As crenças da seita são frequentemente descritas como uma mistura de aspectos destrutivos de várias religiões. Vários seguidores acreditavam que iriam desenvolver superpoderes e outros saboreavam a chance de lutar contra o materialismo japonês. E a primeira, People's Temple, né? O reverendo Jim Jones. Bom, esse é conhecido aí de vocês, não é tão atual, mas é conhecido, né? Alguns anos atrás aí. E a galerinha nova aí que não participou e não tem conhecimento disso, que fique agora tomando conhecimento. O reverendo Jim Jones começou a People's Temple para ajudar os sem-teto, desempregados e doentes de todas as raças. Geralmente, esses tipos na sociedade são usados por esses demagogos, por esses falsos líderes, como uma alavanca, né, para instituírem as suas denominações. Então, os pobres, os deixados para trás, os marginalizados, na realidade são usados por essas pessoas, não são beneficiados ou ajudados, mas usados por essas pessoas para instituírem seus dogmas, suas instituições e suas denominações. Na realidade, são poucas as pessoas que se dedicam a estes segmentos realmente da sociedade e se dedicam, como São Francisco de Assis e tantos outros, né? E por isso eu não gosto de falar e basear ninguém e julgar ninguém por denominação ou por religião, mas sim pela sua essência. Eu creio que nenhum Papa teve culpa da atuação do Papa os papas que praticamente mandaram e ordenaram mortes na Inquisição. Eu não posso julgar os padres e outros papas de outra época por causa da atitude dos papas da Inquisição. Nós sabemos que a salvação é individual e cada um vai prestar conta de si para Deus. Eu não posso julgar, por exemplo, determinadas situações e generalizá-las por causa da atitude de uma pessoa. Mas eu posso, por exemplo, deixar de me manifestar pela, por exemplo, ocupação de uma certa pessoa, pela atuação de uma certa pessoa, mas pela sua essência, né? O que ele tem feito de bom ou o que ele tem feito de mal. Então eu não gosto de julgar as pessoas por religião, não gosto de rotular as pessoas por religiosos, por denominações, instituições religiosas, sem ao menos conhecer a sua essência, né? Nós sabemos que em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas más. Senão Jesus não haveria dito a parábola do joio e do trigo, né? E em todos os lugares também tem pessoas com livre-arbítrio para escolherem servirem a Deus ou não servirem a Deus. Servirem o bem ou não servirem o bem. Fazerem o bem ou não fazerem o bem, e etc, etc. Com esse binômio, esse dualismo que praticamente não tem fim. Então vamos lá. O reverendo Jim Jones começou a People's Temple. Começou bem, né? Começou no espírito, começou talvez na Bíblia, terminou na carne, terminou praticamente numa heresia, numa apostasia diabólica, né? O reverendo Jim Jones começou a People's Temple para ajudar os sem-teto, desempregados e doentes de todas as raças. Mas ex-membros afirmaram que abusos
eram comuns dentro do grupo. Para remover este grupo do olhar examinador da sociedade, Jim Jones começou uma colônia nas selvas da Guiana. Quer dizer, ele já levou a turma para lá para fazer realmente uma segregação, um sectarismo, uma coisa isolada, né? Onde esperava construir uma utopia tropical. Utopia vem de utopia, sei lá. Não, desculpa. Utopia vem de tipo, né? Alguma coisa diferente, tropical. E nós não podemos confundir então com utopia, tá? Aí é utopia, vem de tipo, né? Quando um congressista visitou a comunidade juntamente com 3 jornalistas para investigar alegações de abuso, eles simplesmente foram mortos quando tentavam deixar o local. Absurdo, né? Eu só vi isso até hoje em filme de terror e de suspense. Agora estou vendo aqui na prática, né? Depois deste tiroteio, 913 membros da comunidade beberam cianureto com suco. Eu acho que essas pessoas não fizeram diferença nenhuma por estarem seguindo, estarem debaixo dos ensinamentos de um meliante, falso, sanguinário, safado, sem vergonha, demoníaco, diabólico, Jim Jones, que o diabo carregue onde quer que ele esteja. Então nós vemos pessoas desse tipo que prejudicam outras pessoas e prejudicam tantas outras quantas se permitirem se submeterem às suas loucuras. Porque também essas pessoas foram coniventes, né? Se não estivessem lá, não estariam aceitando esse demonologismo, né? Essa demonologia, essa religião, essa instituição diabólica, né? Então, essas 900 e 300 pessoas, ao meu ponto de vista, não foram vítimas, mas foram coniventes, né? Foram praticamente pessoas que foram cúmplices desta instituição, como nós temos hoje várias pessoas adentradas em várias denominações que são coniventes e cúmplices com tudo que sai dali, com tudo que é fomentado ali, com tudo que é gerido, administrado, pregado, vivido, praticado. Então nós estamos por aí também cheio de pessoas hoje em dia mortos-vivos, que ainda não se suicidaram por ordem de seus líderes e ainda não assassinaram ninguém por falta de ordem dos seus líderes, mas isso aí pode acontecer de uma hora para outra. Então são pessoas que, ao meu ver, não são simplesmente vítimas, são cúmplices e são coniventes. Porque a Bíblia nos adverte, né? O meu povo sofre por falta de entendimento. Então, aqui relata que depois desse tiroteio, 913 membros da comunidade beberam cianureto com suco em um suicídio em massa. Há registros de áudio e vídeo do evento e muitas pessoas foram forçadas a beber o veneno, incluindo centenas de crianças. Então, meus amados, a coisa está feia. E eu fico imaginando onde estão os homens, os políticos, juristas e líderes religiosos sérios desse mundo, desse país, que não tomam atitude em relação a essas atrocidades, essas práticas desumanas, espiritualmente demoníacas. E nós temos visto aí que geralmente surgem ao longo da história tipos, né, que praticamente levam pessoas, milhares de pessoas, sob suas influências ou lavagem cerebral ou hipnose coletiva ou histeria coletiva, ou emocionalismo, ou sensacionalismo, ou entusiasmo, ou até mesmo uma forma de dominação mental, levam as pessoas a praticarem o que eles querem. Ou seja, esses líderes têm essas pessoas em suas mãos. Então, os líderes políticos sérios, juristas, religiosos, vão entrar aí numa empreitada contra esse tipo de coisa e ter já uma vacina, uma prevenção. Quando perceberem qualquer tipo, né, ligado a essas práticas, já por um fim logo, de imediato, né? E eu acho que o Ministério Público deveria criar uma pasta para justamente policiar, vistoriar, visualizar e participar de religiões, ver o que realmente é sadio para a nossa população e o que não é sadio para a nossa população. O que for sadio, o que for bíblico, o que for filantrópico, o que for
praticamente beneficente, o que for lógico, racional, bíblico, que continue, o que não for, tirem do mercado, né? Tirem praticamente esses mercadores de jogo. Então nós temos aí o que então nós pedimos para que haja um ministério, que seja aberto um ministério dentro das pastas ministeriais para estarem policiando e praticamente documentando e vigiando essas religiões, denominações religiosas e possíveis e potenciais seitas religiosas, seitas satânicas, seitas demoníacas, para que essas atitudes, esses comportamentos e práticas sejam inibidos e refreados enquanto possível. Então, nós agradecemos aí por este hangout e até um próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite. Dominação que nós ficamos estupefatos, né? Muito bem. Então nós observamos que o próprio Senhor Jesus, né? Ele disse: Bem-aventurados sois vós, quando eu tive fome e me destes de comer. Bem-aventurados sois vós, quando eu tive sede e me destes de beber. Bem-aventurados sois vós, quando eu estive nu e me vestistes. Bem-aventurado vós, quando eu estive enfermo ou preso e me visitastes. Os discípulos, como sempre, dando fora, né? Andando com o Senhor, aprendendo com o Senhor, e realmente só na carne, né? Não tinham nada de espirituais também no que nós vemos aí a princípio. Talvez depois do Pentecostes pode ter tido alguma mudança, mas antes nós observamos muita incredulidade, muita praticamente pisada na bola, né? E muitos desentendimentos, muita dissintonia, dissociação com aquilo que Jesus vivia e praticava. Eles parecem que viviam com Jesus, andavam com Jesus, mas pouco sabiam ou pouco aparentavam saber espiritualmente, né? De tanto negar as coisas de Deus, de Jesus, e andando com ele. Então ele disse, disseram-lhes os discípulos: Senhor, quando que o Senhor teve fome, nós te demos de comer, etc, etc. Ele falou: olha, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então a lei de Jesus, ela realmente ela é universal, ela é ecumênica, ela é fora de fronteiras. Nós homens podemos colocar, por exemplo, obstáculos em relação a etnias, a status social, a raça, a cor, a idiomas, né? A questão financeira, status quo, mas Deus não faz essa menção. A Bíblia diz que o homem olha o exterior e Deus olha o interior. Então, a visão de Deus é uma visão realmente ecumênica. Não abrindo mão, gente, da santificação, da palavra de Deus. E nós, então, se formos descrevê-los, ficaríamos aqui por um bom período. Então, vamos discorrer a respeito do assunto. E, segundo o relato da Escritura sagrada, né, Deus diz a seguinte máxima, contida no Evangelho de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fato de um sujeito se achar iluminado, ou receber uma revelação, ou supostamente ter uma missão terrena, espiritual, ou até mesmo, não duvido, de ter uma unção especial da parte de Deus. Nós observamos que nem tudo o que se prega na teoria é aquilo que nós vemos e vivenciamos na prática. Inclusive, grandes homens na história pregaram sobre vários aspectos: política, religião, economia, dentre outros tantos segmentos da humanidade. E, na realidade, quando chegaram a atingir o poder, nós observamos que a prática realmente foi um pouco
difusa, diferente ou deixou a desejar e às vezes até praticamente oposta aos seus ensinos e dogmas e teorizações. Então, nós observamos que muitas vezes nem sempre o que as pessoas pregam quando chegam ao poder são aquilo que elas realmente vivem. Observamos também aí o caso do PT, né? Não precisa ir muito longe, mas agora não estou querendo falar sobre política, vamos falar nos termos a respeito de religião. Então Deus, o próprio Deus, ele amou o mundo de uma forma ecumênica, independente, né, das pessoas mencionarem ou se relatarem a Deus, ele já tinha o plano de amor à humanidade. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E obviamente que a salvação está atrelada à aceitação ou não aceitação. Mas ele nos respeita, isso que é interessante. Apesar dele ter nos criado, ele nos respeita. Ele deixou a sua lei moral, né? E ele diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento dessa verdade, dessa lei moral, e venham ser por ele salvos. Então Deus não se agrada na morte de ninguém, na morte do ímpio, na morte do pecador, né? Inclusive nós temos aí um jargão popular que diz, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E nós observamos então que muitas vezes esses indivíduos, como líderes religiosos, líderes de denominações religiosas ou instituições religiosas, ou mesmo até empresas religiosas, acabam por criar uma determinada denominação e procurando praticamente liderar a princípio com os interesses particular dele mesmo, ou da sua autogestão, e consequentemente com cuidado sobre aqueles que fazem parte desta membresia. E também aqueles que se tornam membros, que estão sob essa determinada liderança desse sujeito líder, acaba também criando um certo sectarismo em relação às pessoas que não fazem parte desta grei, desta denominação, desta instituição. E nós podemos observar, então, várias situações agravantes que podem decorrer a partir desses ensinos, dessas aprendizagens, né? Como homofobia, né? Como fanatismo religioso, fundamentalismo religioso, extremismo religioso, lavagem cerebral, hipnose coletiva, histeria coletiva, e são aplicadas várias formas de persuasão, né? Regressão, enfim, tantas outras formas da adulteração da palavra de Deus, da má interpretação da palavra de Deus, da interpretação particular das escrituras sagradas por alguns líderes, muito bem, por tentar explicitar as coisas de Deus com versículos isolados. Nós sabemos que muita gente diz, né, o texto fora de contexto é um pretexto ou um pretexto para criar outras situações. E nós estamos vendo então que na visão de Deus, né, Jesus praticamente praticou e pratica e sempre praticará o amor incondicional. E forma disso sempre me vem à mente, né, a forma como ele morreu, né? Ele morreu de braços abertos, simbolizando e simbolicamente demonstrando que ele está de braços abertos para receber o mais vil pecador. Nós observamos que ele trabalhou com tantos casos, né? Maria Madalena, endemoniados, né? Nós observamos que ele trabalhou com rebeldes, enfim, ele trabalhou com tantos seres adversos e com a sua paciência, o seu amor e sua santidade, nós observamos que nele não houve nenhuma forma de pecado, tanto é que se houver, ele não poderia ter sido o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo, e tampouco seria aceito por Deus para ser sacrificado na cruz do Calvário como um sacrifício vivo de propiciação e oferta pelo pecado. E é um sacrifício eterno, não como na lei, né? Mas ele é um sacrifício eterno. Então nós observamos então que a visão da Bíblia ela é extensiva, ela não é exclusivista e nem praticamente uma visão praticamente
sectária, né? Praticamente, além de não ser exclusivista e sectária, ela não é também excludente. O capitalismo e o materialismo, né? O capitalismo seu. Olá, muito boa noite. Vamos agora, antes de eu ler alguma coisa, algum relato, algum artigo sobre seita e sectarismo, eu gostaria de fazer alguns comentários e depois, então, tomarmos todo o resto do corpo do texto para termos uma definição de seita e sectarismo. Muito bem. A questão da instituição ou da denominação religiosa até que não é uma situação perversa ou desnecessária. Mas o que ocorre, o que nós temos visto, são as formas de aplicá-las ou praticá-las, né? E se nós observarmos à luz das Escrituras Sagradas, então, eu como cristão, como um crédulo nos Evangelhos e na pessoa e deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, único e exclusivo Salvador da minha alma, único intermediário e mediador entre Deus e os homens, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, né? Autor e consumador da nossa fé, e o único, né, que foi achado digno de abrir o livro, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, segundo Isaías, né? Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado, seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, né? E então nós observamos que os adjetivos são muitos, né?